como foi falado, eu sou a Cássia, eu trabalho no Senai, Maria Mato, em São Bernardo do Campo. Então, eu sou um pouquinho diferente das pessoas que falaram no período da manhã. Eu estou olhando um pouco mais para a educação. Quando eu fui convidada para vir para cá, foi me passado, fala um pouquinho sobre microplásticos, né? Porque todo mundo ouve essa palavra, né, microplásticos, mas muitas vezes a gente não sabe de onde isso vem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou apresentar para vocês uma apresentação que nós fazemos para aqueles que são os consumidores, os alunos, né, os pais de alunos, as pessoas que foi falado de manhã, que nós precisamos conscientizar. Então, o tema vai ser microplástico, mas eu chamei a palestra, né, como uma relação complexa. Por que eu coloquei isso? Porque nós não conseguimos hoje, né, só estou confirmando, né, estou ratificando o que foi dito de manhã, com relação à importância do plástico. Então, qual a importância do plástico na revolução humana? Hoje é impossível pensarmos em viver sem. E a grande evolução, e a revolução, ela é devida ao plástico. A gente não consegue pensar isso. Então, eu vou fazer, né, as palavras do Inger. Né? Então, ele disse assim: plásticos, em muitas formas, contribuem positivamente para a sociedade. Há, contudo, um lado negro. A forma como produzimos, utilizamos e eliminamos os plásticos polui os ecossistemas, cria riscos para a saúde humana e aprofunda a crise climática. Isso é uma verdade. Só que isso é dependente... Está dando para escutar bem? Tá? Dependente da cultura, né? Então, essa frase, ela fala muito do lado negro. Só que esse lado negro, ele não pode ser ressaltado. Nós temos que verificar e sempre apontar a positividade. Então, o que a gente tem, né, do plástico? Ele é um promotor da inovação e da versatilidade. Isso nós não temos dúvidas. Por quê? Porque ele é um material extremamente leve, durável e versátil. Fora isso, ele tem um impacto positivo quando a gente fala da área de saúde, como foi falado de manhã, quando a gente teve a pandemia, com relação ao transporte, à agricultura. A indústria em si, muitos dos que estão aqui trabalham na indústria. Nós sabemos disso, mas nós precisamos promover essa visão quando a gente olha essa imagem aqui. Eu peguei só 2 cômodos de uma residência, que seria um quarto e a cozinha. Então, todos esses materiais que estão aqui, eles só são possíveis, por quê? Porque eles têm um polímero, né, passível de ser utilizado. Como educadora, que eu falo que eu não sou professora, eu sou educadora, quando eu pego essa imagem, né, essa apresentação, nós passamos para todos os nossos visitantes, quando eles vão fazer uma visita até a nossa escola, a gente faz primeiro essa conscientização, digamos assim. Então, nós mostramos aqui que esses produtos eletrônicos, mas foram desenvolvidos porque a eletroeletrônica está muito avançada. Ok, mas você conseguiria fazer isso sem os polímeros? Não. Então, quando você pega uma situação dessa, e eu não ressaltei todos os equipamentos, dispositivos, produtos que estão presentes nessas fotos. Então, essa conscientização, nós temos porque esse público que está aqui é um público seleto. Todo mundo estudou. Só que nós precisamos levar isso para o pessoal que hoje tem 16 anos, 17 anos, que são as pessoas que vão continuar a nossa história. Hoje, nós temos no Senai um público que tem essa idade que eu acabei de falar. Porque hoje, com o novo ensino médio, eles são obrigados a fazer
o ensino médio e fazer um curso técnico conjuntamente. E nós temos esses alunos. Eles chegam e 100% dos alunos que chegam, eles estão ali porque são obrigados a fazer plástico. E o que eles queriam? Sistemas, né, multimeios. Eles não queriam fazer plástico. Quando eles entram por obrigação e eles começam a ver essa realidade, eles falaram, isso é plástico? O celular que você tem, ele é passível porque ele é plástico. Então, agora eu vou falar um pouquinho, não é tanto para os alunos. Nós sempre convidamos os pais para irem fazer uma visita e nós fazemos essa apresentação. Aí os pais falam, nossa, é isso que eles vão aprender? Eles vão trabalhar com plástico? O que é esse plástico que eles vão trabalhar? Então, pais, né, ou irmãos, ou tios, essa visão aqui, nós conhecemos isso, só que a gente precisa divulgar. Essa juventude que está vindo aí, elas são os maiores consumidores, né? Só que eles não têm ideia disso. Então, a gente precisa mudar essa visão. Com isso, né, o que nós temos? Quais são os benefícios? Eu coloquei alguns aqui. Então, quando você olha a parte de embalagens, a gente não precisa dizer que nós precisamos das embalagens. Só que daí tem um lado negro das embalagens, que eu uso, daqui a um dia, 1 hora, essa embalagem vai virar resíduo plástico. E se ele não for jogado ou colocado, melhor dizendo, no local adequado, ele vai ficar indo poluir o meu meio ambiente. Na saúde, como que a gente passaria sem seringas, sem máscaras descartáveis, sem aventais, sem produtos, mangueiras ou bolsas de sangue? Tudo isso é feito de um polímero. Mas eu sei disso. Sim, mas você precisa falar, né? Quando você fala na área automobilística, aeronáutica, quanto que é feito de polímero? Então, divulguem isso, né? Então, esses produtos, eles são essenciais. E aí você entra na parte da construção civil, que é a área de maior consumo do PVC. Aí você não lembra que o teu tubo, a sua conexão, é feita de PVC, que é o mesmo PVC, né? Vamos falar assim, a essência do polímero é o mesmo que você acabou de usar para aqueles filmes, né, que a gente usa na cozinha, e eu embalei um alimento, dali meia hora eu pego aquele filme e descarto. É o mesmo. Quimicamente, é o mesmo. Mas como que eu faço para eu mudar isso? Como que eu torno esse material... Como que eu torno esse material, que ele tem, dentro da construção civil, 30 anos, no mínimo, de vida útil, e ele é importante, e tiro ele de uma embalagem que dura 1 hora, 15 dias. Tá? Aqui, né, eu coloquei algumas imagens, eu não sei vocês, mas vocês conseguem se ver sem as embalagens que estão do nosso canto direito? Não conseguem. Vocês conseguem pensar em ir a um hospital e não ter os aparelhos que eles só existem porque são feitos, a carcaça, muitas das peças necessitam dos polímeros. Os automóveis estão ali. Toda essa melhoria que a gente tem é feito porque nós usamos os polímeros, né? Os materiais plásticos. Eu usei aqui... a Abiplast, para mim, é a melhor fonte de dados confiáveis, né? A Simone, que trabalha na Abiplast, ela é minha colega de Senai, hoje ela está lá. Então, eu falo que isso, hoje, a gente acredita nesses dados. Então, quando a gente olha esse panorama geral, nós sabemos que são dados verdadeiros, confiáveis. Então, quando você olha um panorama desse, né, você tem, de um lado, a quantidade de empresas e a quantidade de empregos, né? Eu, por exemplo, à noite, 100% dos meus alunos trabalham. Em que área? São funcionários dessa área. Então, eles são os primeiros promotores que vão produzir, mas a gente olha do lado direito, eles também que vão
ter que promover a reciclagem do material. Então, eles são consumidores, ou eles são os trabalhadores, os colaboradores do lado esquerdo, e eles têm que ter isso na cabeça deles para promover o que está do lado direito. Tá? Aí a gente chega num ciclo de vida, que quando a gente está olhando os produtos que estão em laranja, são perfeitos. Os que estão em verde, melhor ainda, né? Meio ciclo de vida, médio. Agora, qual que é o grande problema? É o que está em azul. Perdão, é o que está em azul, que soma 33,5%, que são os materiais que têm um ciclo curto. E é desse 33,5%, 35,3%, que vem o lado negro do plástico, que as pessoas falam. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas falam assim, o resíduo, os produtos que têm ciclo de vida curto, eles são dispostos de maneira errônea, né? E eles podem virar microplásticos. Se você pergunta para as pessoas o que realmente é um microplástico, hoje nós temos uma norma, ela foi aprovada em 2020, né, que é essa ISO 21960. E o que ela fala? Ela define o que são microplásticos. São partículas plásticas sólidas, que elas vão ter um tamanho de 1 micron a 1000 microns. E aí, depois de algum tempo, foi criado esse termo, né, que são os microplásticos grandes. É até redundante, né? Que vai ter uma faixa de 1 a 5 milímetros. Que essa foto da direita está representando isso. E nós temos duas fontes, a fonte primária e a fonte secundária dos microplásticos. A fonte primária é aqueles que são produzidos propositalmente, e eu até coloquei aqui as principais fontes, que eu vou usar os microplásticos no tamanho de 1 micron, né, para poder, até 5 milímetros, para poder usá-los como esfoliantes. Então, eles têm a fabricação direcionada para aquele tamanho. Só que os microplásticos de fonte secundária, que são aqueles que são oriundos da fragmentação dos meus macropolímeros, eles geralmente de embalagens, e dos materiais que foram erroneamente dispostos. Tá? Olhando aqui, tá? Os microplásticos primários, essas são as principais fontes, e os microplásticos secundários. Essa imagem aqui, olha, a gente consegue ver melhor. Então, as principais origens são os materiais que vão se degradar, né, principalmente pela exposição às intempéries, radiação ultravioleta, a chuva ácida, enfim, eles vão se degradar e vão se tornar partículas pequenas. Ou uma das grandes fontes são as roupas, quando a gente faz a lavagem, ou o que eles chamam dos grânulos, ou em inglês eles chamam de nurdles, né? Essa outra imagem do lado esquerdo, ela dá o volume. Então, quando a gente fala das fibras oriundas de roupas, são 35%. Tá? Então, as fibras têxteis vão totalizar 35%. Quando a gente fala de resíduos de pneu, devido ao desgaste, dá 28%. Os grânulos, que muitas vezes nas empresas a gente tem o que a gente chama de varredura, que é aquilo que caiu a hora que eu fui fazer a reposição, eles só são 0,3%. Tá? O pó das cidades totaliza 24%. Revestimentos marítimos, tintas, escamação, resinas, eles são 3,7%, e alguns produtos de higiene dá 2%. Então, quando a gente olha, as fibras têxteis, elas são os principais. Então, aquele resíduo que a gente jogou fora, ele é um problema? É. Mas o grande problema, eu não sei se vocês sabiam disso, é da lavagem de roupas. Vocês sabiam? 37%. Tá? Eu coloquei um dado aqui, que é da União Europeia. Ele ele mostra os cosméticos, muitas vezes eu já escutei isso, eu dou aula num curso de pós-graduação em embalagens, e os alunos falaram assim para mim, mas os cosméticos são uma das grandes fontes de microplásticos. Se a gente olhar, 7% dos cosméticos que são passados por água, tá?
e 1% não passado. Só que a União Europeia ela já começou a trabalhar isso. Isso já tem diminuído. Então, é um problema os microplásticos originados da parte de cosméticos? Já estamos trabalhando. Então, o que a gente tem que pensar? Qual é a origem? O que a gente pode fazer disso daí? Né? Então, o grande problema dos microplásticos é que quando eu tento fazer a remoção, eles não são retirados numa estação de tratamento de esgoto, de água, eles não são retirados, por causa do tamanho, né, que é micro. Então, essa semana ainda, foi questionado assim para mim, e se a gente fizer uma filtração? É um meio. Se eu começar a desenvolver filtros que consigam retirar. Aí, o que eu respondi? São trabalhos que a gente tem que fazer. E já tem muitos trabalhos nessa área. Então, o grande problema é, nós geramos microplásticos. Lembra que eu acabei de mostrar? A maior parte vem das roupas durante a lavagem. Isso vai ser gerado? Ou a gente não lava mais usando água, lavagem a seco. Ou a gente faz o quê? Coloca um filtro. Como que eu vou filtrar isso? Então, eu não vejo um problema, eu vejo uma oportunidade. Vão se fragmentar, vão tornar microplásticos e vão ser assimilados pelos plânctons, crustáceos, peixes e humanos. Foi dito assim, os microplásticos, eles fazem mal? Fazem, todo mundo afirma isso. Graças a Deus que os polietilenos e polipropilenos, que são os principais polímeros que estão no corpo humano como microplásticos, eles são atóxicos, eles são inertes. Ah, mas eles podem entupir. Foi falado de manhã, não é bem isso. O problema, na verdade, é que os polímeros, eles podem servir de absorvedores ou adsorvedores de algumas substâncias tóxicas. Então, às vezes, eu falo isso, as pessoas falam, eu achava que era partícula sendo muito pequenininha que faria mal. Não. Então, a desinformação é que leva a esse lado negro dos polímeros. O que pode acontecer? De manhã, na hora que eu cheguei, eu conversei isso, e foi exatamente esse assunto que eu falei. O PE e o PP vai absorver substâncias, álcool. Não vai, é incompatível. Aí, se eu for entrar na química, muita gente vai virar e falar, mas do que ela está falando? Não vai. Porque eu tenho que ter uma atração do meu polietileno e polipropileno. Mas por que você está falando? Porque são os principais. A grande quantidade de microplásticos são polietilenos e polipropilenos. Eles não vão. Eles podem adsorver ou absorver algumas substâncias e servir de veículo para essas substâncias serem levadas para o nosso organismo. Entendeu? Então, não é eles propriamente que vão fazer mal. Então, o que acontece? Os plásticos são o problema? É o vilão número 1 do meio ambiente? Todo mundo fala isso. Mas a gente consegue viver sem? Não, eles são essenciais. Tanto na forma micro, quanto na forma nanométrica, né? Que é um outro tamanho de partícula que aparece aí também. Só que o que a gente consegue fazer? Viver sem plásticos? Não, nós não vamos conseguir viver sem plástico. Então, os microplásticos, eles são oriundos dos macroplásticos. Mas como que a gente muda isso? Quais são os nossos desafios para um futuro sustentável? Viver sem vai ser meio difícil. Mas vamos substituir as embalagens de plástico por papel. Tudo bem, quando você vai fazer uma ressonância magnética nuclear, todo o equipamento, né, ele tem plásticos ali. Como que você vai viver sem esse equipamento, sem o plástico? Não dá, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tentar diminuir, principalmente, os resíduos de uso único, de ciclo de vida curto. Como que a gente faz isso? Coleta seletiva, reciclagem, reutilização, né? Como que eu melhoro isso? Eu posso usar plásticos biodegradáveis, mas uma das principais
um dos principais pontos que eu falo e ressalto é que não importa se é um microplástico, se é um nanoplástico, se é a minha garrafa de plástico, a gente tem que olhar esses índices aí. A gente tem que reciclar. Só que quando que eu começo? Por que eu comecei a falar daquela nova da juventude, dos alunos que estão chegando, dos adolescentes? Porque a gente tem que ensinar. Nós temos que enxergar e falar assim, olha, você faça a disposição e a separação, porque fica tudo muito mais fácil. Como que a gente contorna isso? E esses dados aqui, eles só mostram que a parte de reciclagem, ela é o caminho, né? Hoje a gente tem, esses dados são de 2022, a gente teve um aumento do número de empregos, o número de empresas, a quantidade que está sendo reciclada. Mas quem que faz isso? Somos nós, cada um de nós, a geração que está vindo, mas eu falo que é a educação. E eu faço o quê com isso? Quer sejam qualquer tipo, qualquer tamanho, em qualquer escala. O que eu tenho que fazer? Educar. Dar exemplo. Né? Todo mundo fala do Tampinha Legal, que é maravilhoso. Na escola, eu não sei se vocês conhecem o Senai Maria Mato, ele tem 52 mil metros quadrados e 38 mil metros de área construída. É enorme. Lá dentro, eu sou uma das pessoas, tem outras pessoas, poucas, que fazem assim, jogou a garrafa com a tampinha, separa, por favor. Nossa, mas você é chata. Sou. Aí eles separam, e o que eu faço? Eu acho que a gente acabou acho que não atualizou. Está aqui. O que eu faço? Nós fazemos projetos no curso técnico em plástico, no curso da química, no curso superior da faculdade de polímeros, tecnólogo em polímeros, no curso de pós-graduação. Por que você está falando isso? Porque é o dia a dia. Nós precisamos quebrar aquela corrente de que plástico é ruim. O plástico que tem ciclo de vida longo, ele é bom. Mas o plástico que tem ciclo de vida curto é ruim. É plástico. É um polímero. O que eu faço com o elastômero? O elastômero não dá para fazer. É lógico que dá. Mas vocês não conseguem fazer reciclagem. Quem falou? E eu falo com propriedade. É mentira. Você consegue reciclar e utilizá-lo como carga. Um BMC... joga e vai lá para os aterros sanitários. Não, vamos usar como carga. Eu trabalho, meus alunos trabalham, as pessoas que trabalham comigo, a gente faz isso todo santo dia. O que eu quero para eu finalizar? Foi dito que é um compromisso da indústria. Lógico que está aqui. Né? Só que o que a gente tem que falar? São as pessoas que fazem. Não adianta todos nós estarmos aqui, e nós sabemos que o plástico é bom, o plástico é legal, ele é necessário, nós não conseguimos fazer, ponto. Isso não é discutível. Os microplásticos existem? Existem, eles estão aí. O que eu posso fazer? A gente ainda está pesquisando, né? Filtros, barreiras, membranas para tentar melhorar isso. Só que o que a gente tem que ter de comprometimento, né? Para finalizar, ele é fundamental. Vamos fazer estudos. Vamos conscientizar as pessoas, porque se as pessoas não tiverem consciência, foi falado do Japão. Por que o Japão faz? Porque os japoneses, eles são extremamente conscientes. Eles sabem que eles têm que pegar a garrafa, tirar o rótulo e separar. Aqui ninguém faz isso. Ninguém tira a tampa, que é de PP, ou uma tampa que é de polietileno, e separa da garrafa que é de PET. Isso é básico. Então, como que você vai ensinar se você não dá o exemplo? Em resumo, nós fazemos muitos trabalhos e o que eu faço com isso depois? Por que esse é o nosso compromisso? Eu sou educadora, eu estou formando as pessoas para serem os nossos executores no futuro. E essa juventude, eles não querem saber disso. E se a gente não conscientizar, vai ficar pior do que muitas pessoas falam hoje. Então, a educação, o ensino, o conhecimento, ele é a força motora para a busca de inovação. Tá? Quer seja micro, macro, nanoplástico. Tá bom? Então, conscientizem. Obrigada, pessoal.
Obrigada, Cássia. Para entregar uma homenagem de agradecimento, eu convido o Júlio Arada. Júlio é do Instituto de Pesquisa da USP. Obrigada, Júlio. Obrigada, Cássia.